Meus amigos, gente boa, não é surpresa para ninguém, em novidade para ninguém, que Sport Ceará e Fortaleza buscam junto à CBF a homologação dos títulos de 68, 69 e 70 do Campeonato Norte-Nordeste. Para que se entenda, eu vou fazer um pequeno resumo de como funcionava na época os campeonatos. Existia Roberto Gomes Pedrosa, que era um campeonato disputado pelos times do Sudeste, né? Em tese, São Paulo e Rio de Janeiro, com convidados de Minas Gerais. Existia o torneio Centro-Sul, com os times de Goiás, do Mato Grosso, e os times do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E existia o torneio Norte-Nordeste, que ia da Bahia ao Amazonas. Fato é que a coisa se dava da seguinte forma: o campeão do campeonato Norte-Nordeste disputava com o campeão do torneio Centro-Sul uma vaga numa finalíssima que disputaria com o campeão do Robertão, do Gomes Pedrosa lá, que era o campeonato do Sudeste. E aí o que acontece? Cruzado esses campeonatos, Norte, Nordeste, Centro-Sul, havia-se uma final, um melhor de três. Naquele tempo não tinha mata-mata, era playoffs, era o melhor de três partidas. Se um time ganhasse as duas partidas, ou se ganhasse uma e empatasse a outra, era campeão. Se não, teria o terceiro jogo. E aí o que acontece? Em 68, o Esporte Clube do Recife pleiteia ser campeão, de fato e de direito, do Brasil, equiparando o torneio Norte-Nordeste ao Robertão, ao Roberto Gomes Pedrosa. Mas, a meu ver, um estudo que eu fiz sobre o caso, o Sport Recife perdeu o direito quando houve um cruzamento entre o campeão do Norte-Nordeste e o campeão Centro-Sul, ficando, na verdade, o Sport no meio do caminho e sendo o Grêmio Maringá o time que pleiteava com o Santos, inclusive disputou duas partidas da final com o Santos, né? O título de 68 do Campeonato Brasileiro. Eu sei que pode ter uma outra interpretação. Por exemplo, falasse só em Norte e Nordeste. Mas eu acho que como houve o cruzamento e o Sport jogou as duas partidas e perdeu as duas de 3-0, o Sport ali cesseou o direito dele, exauriu o direito dele de buscar uma reparação de dano por não ter sido homologado campeão. Porque ele teve a chance de ir disputar a finalíssima. A finalíssima houve a possibilidade. Inclusive, houveram jogos da finalíssima. E que o Santos, no terceiro jogo, roeu a corda. Alegou falta de tempo. Olha como era escrachado o futebol brasileiro. E desistiu de jogar simplesmente com o Grêmio Maringá, que deveria ser homologado campeão brasileiro, e que não foi. Foi o Santos. Para você entender melhor essa história, eu vou trazer essa matéria aqui para que vocês possam acompanhar de perto. Minha gente, se essa tese que eu trago agora, tá? Ela foi uma tese reconhecida pelo Departamento de Análise da CBF, ela é uma bomba de 1000 megatons. Porque ninguém tinha se atentado para isso. Eu analisei sob o meu ponto de vista jurídico. Eu tenho formação jurídica e tenho um conhecimento de lei. Gosto de ler os torneios, os regulamentos, gosto de ler as matérias da época, gosto de buscar informações para poder tecer um comentário acerca disso. E quando houve a probabilidade de homologação desses campeonatos, eu fui estudar caso a caso, porque aparentemente é algo parecido. E eles querem fazer por analogia, mas não vai funcionar. O campeonato de 68 teve uma história, o campeonato de 69 teve outra história, o campeonato de 70 teve outra história. E aí eu vou trazer também depois uma análise do campeonato de 70 em relação ao nosso rival, ao Fortaleza. Em relação ao Ceará, eu já estudei, o Ceará está correto em pleitear. Por quê? Qual a diferença que tem do Ceará para o Sport, Céu? É porque o Ceará não teve cruzamento.
No ano do Ceará não houve o torneio Centro-Sul. Então, o torneio Norte-Nordeste, o campeão, era para ter sido disputado uma final entre Palmeiras, que era o campeão do Robertão, do torneio do Sudeste, contra o campeão do Norte-Nordeste. E o Palmeiras se negou a jogar. Fato diferente do esporte. O esporte houve o cruzamento, ele jogou em Recife, jogou também no Paraná, perdeu as duas partidas. O Grêmio Maringá passou para a final, jogou duas finalíssimas contra o Santos, só não teve o terceiro jogo, que era o mais importante para definir o campeão. Mas vamos trazer aqui essa matéria para vocês. Vamos lá. História da competição, né? Aqui fala do torneio dos campeões da CBD de 68, tá? História da competição. Participante Grêmio Maringá, de Maringá, campeão do torneio Centro-Sul de 68. Olha só. Santos Futebol Clube, campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Esporte Clube de Recife, campeão do torneio Norte-Nordeste. Está vendo aí os 3 campeonatos que eu citei no começo. Chamado de Torneio dos Campeões da CBD de 68, o torneio foi realizado em 69, com um dos jogos das finais realizado em 70. Haveria ainda uma terceira partida de desempate entre Santos e o Maringá, mas a equipe santista desistiu da disputa. O título ficou com o Grêmio Maringá. Jogo eliminatório do torneio entre o cruzamento do campeão do Centro-Sul com o campeão do Norte-Nordeste, houveram as duas partidas. No dia 15 de fevereiro de 69, o Grêmio Maringá jogou no Paraná contra o Sport e ganhou de 3-0. No dia 22, ou seja, uma semana depois, o jogo foi em Recife. E o Grêmio Maringá voltou a aplicar os mesmos 3-0 no Sport. Interessante, perdeu duas, né? Foi para a final com o Santos. Jogou no dia 22 de fevereiro de 69 com o Santos. O jogo foi 1-1. E pasmem, gente, 1 ano e 2 meses depois teve a segunda partida. No dia 4 de abril de 70, Santos 2, Grêmio Maringá 2, lá em Santos, na Vila Belmiro. E a partir daí, o Santos se recusou a jogar com o Grêmio Maringá. Mas o que é mais interessante, e aí é onde eu acho que o esporte perde o direito dele de pleitear o campeonato de 68, é porque ao esporte foi dado todo o direito de disputar a semifinal, no caso, que seria o torneio Centro-Sul contra o campeão Norte-Nordeste. Ou seja, o esporte, ele jogou e perdeu. E eu acho que quando ele joga e perde, ele perde o direito de pleitear ser campeão, por equiparação do torneio Norte-Nordeste. A meu ver, aqui, o esporte perde o direito dele de pleitear esse campeonato quando o campeonato, a regra seguiu. E ele fez uma semifinal, 2 jogos contra o Grêmio Maringá, perdeu os 2, para passar para a grande final, que também teve 2 jogos, não teve o terceiro jogo. Bem diferente do caso do Ceará e do Fortaleza, que não houve o campeonato Centro-Sul, a CBF não teve dinheiro para fazer, aí o campeão do Nordeste jogaria direto com o campeão do Sudeste, e ali já houve o cerceamento da disputa, porque o Palmeiras disse, não vou jogar. Olha como é bem diferente. No caso do esporte, o campeonato decorreu, o esporte jogou em semifinais e perdeu. E eu acho que aí mora uma situação bem diferente, né? De quem foi cerceado de jogar e foi tomado o seu direito de disputa, e o esporte não. Desportivamente, ele jogou e perdeu em campo o direito de ir para a final. Agora, se o esporte joga, ganha do Grêmio Maringá, se o esporte vai para a final contra o Santos, se joga as 2 partidas contra o Santos e o Santos se nega a terceira partida, aí eu daria sim o título ao esporte. Penso que essa tese vai ser aplicada ao esporte quando for analisado pela CBF. Penso e vejo forte indício jurídico para que isso aconteça. Eu, particularmente, analisaria. E falo isso com tristeza, porque, embora seja torcedor do Ceará, eu acho que era muito importante mais um título de Série A para o Nordeste, para fortalecer a nossa região tão pobre de títulos a nível nacional.
Eu acho que seria muito importante. Mas a gente não pode dar direito a quem não tem direito. E aí, me perdoe, os torcedores do Sport Recife, está trazendo esse assunto aqui, mas é um assunto pertinente, um assunto que merece discussão. E aí eu queria saber de você, se você tem o mesmo entendimento que eu, que o Sport exauriu dentro de campo o seu direito de ser campeão, perdendo as duas para o Grêmio Maringá. Eu acho que o Sport aqui bateu na trave. Vai ficar chupando o dedo. Eu acho isso, infelizmente. Quero ouvir vocês, quero saber o que vocês pensam sobre isso. É muito importante ter a opinião de vocês, para a gente formar um juízo de valor e levar essa história adiante. Fazer o quê, né? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, a gente se vê por aí.